Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Militão. Vamos conversar então rapidamente sobre codecs, ou seja, compressão de áudio e vídeo. Pessoal, o que é um codec? Codec é um pequeno software que é utilizado para possibilitar a gravação e a reprodução de arquivos de áudio ou de vídeo, né? Arquivos digitais. Né? Então, os programas que executam essas tarefas utilizam codecs para gravar, exportar e depois reproduzir os arquivos de mídia digital. Os codecs são extremamente importantes para essas tarefas, para quem está assistindo vídeo, quem está ouvindo música no seu iPod, no seu MP3, no seu computador, em qualquer aparelho digital. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os codecs. Bom, de onde vem este nome codec? Vem do inglês das palavras encode e decode, né? Comprimir e descomprimir. Os americanos são bastante práticos, gostam de usar siglas para diminuir o tamanho das palavras que eles têm que pronunciar e escrever. Então, codec vem de encode e decode, como vocês estão vendo aí. Comprimir e descomprimir, que é exatamente isso que esses programinhas fazem em relação ao conteúdo, aquela quantidade de bits, né, que é utilizada para armazenar, né, o áudio e o vídeo. Né? Então, toda vez que a gente está ouvindo uma música num CD de áudio, que a gente está ouvindo um arquivo MP3, a gente está assistindo um DVD, nós estamos utilizando um arquivo, estamos assistindo a reprodução de um arquivo, né, digital que está compactado, ou seja, ele é comprimido para que a gente possa armazenar mais material, né, dentro de um CD, dentro de um DVD, dentro de um pendrive, dentro de um HD externo, HD interno, enfim, na mídia de armazenamento. Né? Então, os programas que reproduzem áudio, o iTunes, o Windows Media Player, o DVD Player, o Blu-ray Player, né? O Winamp, o iTunes, que também reproduz vídeo, né? Todos esses programas, todos esses aparelhos estão utilizando codecs de áudio, né? Para reproduzir aquele conteúdo. Da mesma forma, quando a gente está copiando uma música de um CD de áudio, né? Estão copiando, ripando, como a gente diz, para criar um arquivo MP3 para botar para escutar no iPod ou ficar ouvindo no computador, o programa que está fazendo isso, né, existem vários, também está utilizando um codec de áudio para compactar, né, essa música, né, num arquivo digital. Temos os exemplos aí, WMA, MP3, RAM, AAC e aí por diante. Né? No caso aqui, dando um exemplo, o iTunes da Apple, quando eu uso esse comando aí, create AAC version, AAC, enfim, eu estou dando um comando aqui para que ele crie um arquivo de MP4, um arquivo de áudio de MP4. O AAC é uma versão proprietária da Apple do arquivo de áudio MPEG-4. Ele tem um pouco mais de qualidade do que o MP3. Né? Então, quando o aparelho, seja qual for o aparelho, está reproduzindo o arquivo de áudio compactado, seja, de novo, iTunes, Winamp, Media Player, seja qual programa instalado no computador, seja o iPod, seja o Blu-ray Player, eles então usam um codec para descompactar o arquivo, permitindo então que esse conteúdo seja reproduzido nos alto-falantes, na tela do computador, na tela da TV. Bom, mas afinal, onde estão os codecs? A maioria de vocês provavelmente nunca instalou um codec. Bom, os codecs já estão instalados num sistema operacional. O codec normalmente vem instalado dentro de um programa de reprodução
de arquivos de áudio e vídeo. Quando a gente instala esse programa, ele traz alguns codecs e instala no sistema operacional. Programas de conversão de vídeo também tem, conversão de formato de vídeo e de áudio também tem codecs. A gente pode conseguir pacotes de codecs também, né? Então, por padrão, os sistemas operacionais, né, eles trazem os codecs mais populares, não todos os codecs. Isto faz uma grande diferença, né? Então, um detalhe importante, os programas de gravação e edição de áudio mais profissionais, Adobe Audition, o Pro Tools, o Cubase, o Logic, SoundForge, Audacity, quando a gente grava, né, liga um microfone no computador e grava um arquivo novo, eles usam um tipo de formato de arquivo sem compactação. Por quê? Porque dá melhor qualidade de som. Mas depois que esse áudio foi gravado, foi editado, a gente quer então criar um arquivo MP3 para poder, por exemplo, compartilhar na internet. Então, nesse momento em que a gente vai exportar o áudio e criar um novo arquivo, nós vamos selecionar na janela de exportação, no filtro de exportação daquele programa, nós vamos selecionar qual o tipo de arquivo que a gente deseja criar, um arquivo para Windows Media, um arquivo de MP3, um arquivo de MP4 e assim por diante, né? No caso de vídeo, eu posso escolher um arquivo MPEG 2, um arquivo MPEG 4 e tantos outros formatos que existem, um arquivo AVI. Porém, estes arquivos vão ser criados com o uso de um codec. Então eu tenho que selecionar qual o programa de compactação que vai ser utilizado na criação daquele arquivo, né? Às vezes a pessoa recebe um arquivo gravado num celular, por exemplo, e vai reproduzir, transfere para o seu computador e vai ouvir aquele arquivo no seu computador e não sai som. Qual é o problema? Muitas vezes o computador não tem aquele codec que o celular tinha para realizar a gravação. Às vezes a gente está no trabalho, na casa de uma pessoa conhecida e está vendo assiste um arquivo de vídeo e aí pega uma cópia desse vídeo, leva para casa, põe no computador da gente ou no nosso próprio computador no trabalho e esse arquivo não tem som ou nem consegue ser reproduzido. Qual é o problema? O nosso computador pode não ter aquele codec. Bom, e aí o que eu faço, né? Eu tenho que instalar, eu tenho que encontrar esse codec, provavelmente na internet, e instalar esse codec no meu sistema operacional, né? Aqui, como eu estou explicando, quer dizer, arquivos de mesma extensão, MP3, WMA, podem ter sido compactados com codecs diferentes, né? E aí, se um computador, o computador que vai reproduzir aquele arquivo, não tem o codec que foi utilizado por outro computador para compactar aquele arquivo, este computador não vai conseguir reproduzir, né? Então, uma solução possível para quem usa o Windows, por exemplo, é instalar pacotes de codecs que são disponibilizados na internet, né? Só atenção, cuidado com a questão da segurança, porque às vezes existem alguns vírus escondidos, né, travestidos disfarçados de arquivos de pacotes de codecs. Então, por favor, observe os procedimentos de segurança, passe no antivírus, verifique a qualidade da fonte desse pacote de codecs para não ter problemas aí de sabores, né? Bom, para explicar a questão dos padrões da indústria, MPEG significa Motion Pictures Expert Group, ou seja, grupo de especialista da indústria do audiovisual. Esse grupo surgiu nos Estados Unidos, os técnicos da indústria do cinema, da indústria do audiovisual se reuniram e determinaram, então escolheram alguns padrões técnicos, né? Qual é o arquivo que vai ser o padrão para ser utilizado nos aparelhos de DVD,
qual vai ser o padrão, o arquivo padrão para ser utilizado nos equipamentos de MP3 e assim por diante. Então aqui nós temos arquivos do tipo MPEG, e aí MPEG especificação Layer 2, ou seja, MPEG 2 são arquivos de vídeo e áudio utilizados no DVD original. Os arquivos MPEG Layer 2 tipo 3 são os nossos populares, queridos e conhecidos arquivos MP3, são utilizados para áudio. Os arquivos MPEG Layer 2 tipo 4, ou seja, MP4, são utilizados para áudio e para vídeo. Lembrando, como eu falei, que existem algumas versões proprietárias, como os arquivos AAC, que são arquivos MPEG-4 de áudio, utilizados pela Apple. Gente, eu espero que eu tenha ajudado um pouco com essa explicação. Qualquer dúvida, eu estou às ordens. Muito obrigado e até uma próxima.